Olha só, a gente agora vai falar sobre esses assuntos internacionais um pouquinho, porque apenas 4 acordos comerciais foram assinados entre o Mercosul e outros países aí nos últimos anos. A gente tem, por exemplo, Israel em 2007, Egito em 2010, a Palestina em 2011 e a Singapura no final do ano passado. Agora, então, o bloco, o Mercosul, quer avançar as negociações com uma associação, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, que é um grupo aí de países que não fazem parte da União Europeia. Esse é um dos assuntos da nossa conversa de agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais e especialista em Economia Internacional da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Leonardo Trevisan. Professor, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui no canal AgroMais mais uma vez, né? Tudo bem com o senhor? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos escutam. Eu agradeço o convite de vocês. É sempre uma satisfação nossa em conversar com o senhor, viu, professor? Antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão do Mercosul, professor, eu queria abusar um pouquinho da sua boa vontade e aproveitar a sua presença aqui só para um comentário rápido. A gente acabou de mostrar aí essa situação lá da Venezuela. Maduro promulgou, né, essa lei que anexa o território de Essequibo à Venezuela, um território que é internacionalmente reconhecido como sendo da Guiana. Enfim, como o senhor avalia esse novo passo aí de Nicolás Maduro em relação a essa questão de Essequibo? Há um efeito prático? O Brasil deve ficar de olho? O governo daqui deve se manifestar de alguma forma em relação a essa questão? Enfim, qual a sua análise em relação a esse passo dado por Nicolás Maduro? Todas as ações, né, de Maduro, elas têm 2 ângulos, né? O primeiro ângulo é sempre uma preocupação, é curioso, né? Sempre uma preocupação interna. Todo o problema desse equipe, ele existia, o repórter comentou isso há mais de 100 anos, né? Ele aquece, ele aparece, ele fica tão forte a partir de agora, porque efetivamente a Venezuela precisa, o caso especialmente Maduro, ele precisa de alguma carta eleitoral mais forte. Todos nós sabemos que apelos nacionalistas colam muito bem, não é? Então, portanto, ele tem uma eleição bem próxima, ele precisa dessa realidade. Há um outro por maior nessa situação que é bastante sensível, não é? A Venezuela fez aproximações com o mundo ocidental que lhe negava sanções. O grande fiador dessa aproximação, principalmente com o governo americano, agora no final do ano passado, qual era o acordo com o governo americano, não é? O governo americano aliviava as sanções e a Venezuela permitia um processo eleitoral mais limpo, mais democrático, um processo eleitoral mais seguro, com garantias expressas à oposição. O que aconteceu, né? O fiador desse acordo era o governo brasileiro. O que aconteceu na realidade? A Venezuela recebeu um alívio nas sanções, passou a vender petróleo com mais facilidade, passou a receber investimentos externos. Em suma, a Venezuela até passou a usar aeroportos internacionais que ela tinha problema. Tudo isso aconteceu. A contrapartida venezuelana não aconteceu. De alguma forma, a candidata Ana Maria Corina Machado, ela perde o direito de participar. Indica uma pessoa que é uma professora universitária de 80 anos, Corina Iórios, também não consegue se registrar. Então, é nesse contexto em que a Venezuela não fez a sua parte do acordo, que o governo brasileiro fez as declarações que fez, aproveitando a estadia de Macron aqui no Brasil. Quais foram essas declarações? A Venezuela não está cumprindo a sua parte no acordo. As eleições não estão sendo garantidas o direito da oposição participar. É neste contexto que Maduro faz vamos dizer desta forma, este ato de valentia, né? Que sabemos todos, ele é inoperante do ponto de vista operacional, né? O grande risco em todo esse processo é realmente aumentar uma presença americana na América Latina, que nenhum país latino-americano quer. É evidente isso, né? Então, de alguma forma, Maduro joga com esse risco de agravar a situação e os Estados Unidos efetivamente entrarem
protegendo a Guiana e, com essa desculpa de proteger a Guiana, construir uma base militar na América Latina, coisa que o Brasil não quer, a Colômbia não quer, nem a Argentina quer. Então, de algum modo, quando nós olhamos para esse quadro, Maduro está tirando proveito de uma situação externa para ganhos internos. Não é nenhuma novidade na Venezuela esse processo. Muito bem, professor. De antemão, queria agradecer, né, por ter conversado com a gente em relação a esse assunto que não estava aí no script, mas é porque eu quis aproveitar esse gancho. E agora sim, vamos falar um pouquinho da questão do Mercosul, as relações do Mercosul com outros blocos, as negociações. A gente viu aí que tem visto que, por exemplo, o Mercosul com a União Europeia, aquele acordo, está travado, não tem avançado da forma que o governo daqui pretendia. Na sua análise, esse acordo inclusive subiu no telhado, professor? Ou é preciso um pouco de paciência? Qual a sua análise em relação ao acordo com o Mercosul? Ou com o Mercosul não, com a União Europeia, perdão. Felipe, gostei muito da sua expressão. O acordo literalmente subiu no telhado, né? E quem pôs o gato lá no telhado tem nome e sobrenome, né? É Macron, né? É Emmanuel Macron, que, protegendo os interesses do agronegócio francês, proibiu o acordo, vetou o acordo, fez uma série de, vamos dizer dessa forma, né, de barreiras ambientais que não procedem exatamente para evitar a assinatura do acordo que coloque em risco o predomínio da agricultura francesa dentro do contexto europeu. É disto que nós estamos falando. Né? Quando nós falamos nas barreiras do acordo, ao contrário do que a gente imagina, nós não estamos lidando com barreiras, nós estamos lidando com índices de produtividade do agronegócio brasileiro. É este o problema. Né? Então, quando nós olhamos, principalmente no caso, em toda a indústria do leite, todo o processo industrial, toda a expansão do negócio do leite no Brasil, que assusta os franceses. Nós não teremos como combater. Pode esquecer, os franceses têm medo de entrarem os queijos ricos. Não é isso. Não é? É o dia a dia, são os derivados do leite todo, é a entrada do Brasil no processo, vamos dizer desta forma, da indústria láctea em toda a União Europeia. Pegando o mercado, é disso que os franceses têm medo. Né? Por outro lado, o acordo do Mercosul, não Mercosul-União Europeia, não é um acordo só que envolve agronegócio. Ele envolve fortes interesses da indústria europeia de abrir mercado no Brasil, principalmente a indústria automobilística. Aí entra, principalmente a Alemanha, mas entra também a indústria francesa automobilística, a indústria francesa de vários negócios. Tem um terceiro ponto, viu, Felipe? Quando nós falamos de tudo isso, nós temos que ver que a França está muito interessada no Brasil e isso tem aparecido pouco, porque a França precisa de urânio, Felipe. A França tem praticamente 70% da sua energia elétrica com energia nuclear. E o grande fornecedor de urânio da França, que é o Níger, fechou as portas para a França. Tem uma questão muito complexa, que não dá para a gente falar agora, envolvendo o Sahel, que é uma região africana, e, de alguma forma, o Níger saiu, inclusive expulsou as tropas francesas que estavam lá. É nesse contexto que a França se aproxima do Brasil, que é a 8ª reserva do mundo em urânio. E a França pretende aproveitar essa presença do Brasil para negociar urânio conosco. Neste contexto, a França não pode ser tão, vamos dizer desta forma, tão enfática, não é? Em negar o acordo. A França também precisa do Brasil. O gato subiu no telhado pela França, mas a França precisa negociar com o Brasil. Além de tudo isso, Felipe, tem eleição do parlamento. E o partido de Macron não vai bem nas urnas. Ele está acossado, ele está pressionado pela extrema-direita francesa de Marine Le Pen, que tem mais votos que o partido de Macron. É nesse contexto que nós temos que garantir que o acordo ele está, vamos dizer desta forma, não no telhado, mas na geladeira. O acordo com a União Europeia e Mercosul vai esperar as decisões do parlamento francês. Se o parlamento francês permanecer nas eleições de junho
com o mesmo perfil que tem agora, o acordo vai avançar. Se o parlamento tiver uma presença maior da direita pesada, da extrema-direita, Macron vai ficar muito preocupado e vai vetar o acordo. Em outras palavras, nós teremos que esperar mais alguns meses para a gente ter uma ideia exata se o acordo vai avançar ou não. Professor, enquanto o acordo fica aí na geladeira, então, o Mercosul sinaliza que quer avançar em negociações com essa associação que eu falei no começo da nossa entrevista, que é uma associação europeia de livre comércio, né? Pode surgir daí um acordo interessante para todo mundo? Qual a avaliação do senhor em relação a isso, ao potencial, qual o potencial que o senhor enxerga nesse possível acordo com esses países que não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte de uma associação lá? Olha, o problema maior é o PIB desses países, né? Quando você compara com o PIB dos países efetivamente dentro da União Europeia, você tem uma diferença muito forte. Não é? A relação do PIB francês e do PIB alemão, que é a grande locomotiva, ele é praticamente 70% do PIB europeu. Então, quando você olha para esse contexto, vamos dizer desta forma, a parte do leão desse acordo está aí. Porém, é importante, sim, destravar portas, fazer sinalizações. Um possível acordo com países que não estão na União Europeia, mas de alguma forma fazem parte daquele circuito, é interessante para o Brasil para abrir mercado. O que nos interessa é vender. O que nos interessa é comerciar, é abrir portas de comércio. Se essas portas estão disponíveis, vamos fazê-lo. Não é? Agora, que isso vai ter um peso tão grande quanto teria um acordo com a União Europeia, não é assim. Há diferenças sensíveis de PIB, Felipe, e isso precisa ser lembrado. Embora, repito, fazemos negócio, sim, com quem está interessado em negociar conosco, seja ele quem for. Eu imagino, né, professor, que os obstáculos são menores, porque um acordo com a União Europeia exige aí uma questão burocrática muito grande, aval da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, dos legislativos, enfim. Então, um acordo, de repente, com esses outros países seria um pouco menos burocrático, né? Com certeza. Só você lembrou uma coisa central, né? Só o fato de que todo o acordo terá que ser ratificado por cada um dos 27 parlamentos europeus. Imagina essa dificuldade. É claro que a Alemanha e França têm muita força de pressionar esses parlamentos para aprovar, mas isso levará bastante tempo e muito, vamos dizer assim, jogo de cintura político. Um acordo como esse, com esses países, vamos dizer desta forma, laterais à União Europeia, é um acordo que é interessante para exercer alguns convencimento para países que estão em dúvida de apoiar o acordo com o Brasil. De alguma forma, vamos facilitar as negociações. E isso nos interessa, sem dúvida nenhuma. Professor, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje. A gente falou um pouquinho sobre a América do Sul, as nossas questões aqui dos vizinhos. Também falamos sobre a União Europeia, sobre questões comerciais. Então, eu queria demais agradecer mais uma vez. Desejar ao senhor uma ótima semana e um restinho de semana. E a gente volta a conversar numa nova oportunidade, com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite de vocês. Dia a todos, Felipe. Muito obrigado.